Era para ser um dia simples, apenas mais uma tarde de assinaturas e papéis que confirmavam o fechamento de um negócio entre amigos. Ele chegou sorrindo, aquele mesmo sorriso que me acompanhava desde o colégio, quando acreditávamos que a amizade era algo à prova de tudo. O som da caneta deslizando sobre o papel era o último detalhe de um acordo que simbolizava confiança. Mas, naquela tarde, cada clique da caneta soava como um eco de algo mais profundo, algo que eu ainda tentava entender. Ele ria, descontraído, sem imaginar que sob aquela calma aparente havia uma verdade prestes a destruir tudo que construímos juntos. Lembro da manhã anterior. Acordei e vi o celular da minha esposa sobre a mesa, vibrando com uma mensagem. O nome que apareceu na tela fez meu estômago revirar. Era o dele. Por pura curiosidade, ou talvez por um pressentimento que eu não compreendia, abri a conversa. E foi ali que o mundo perdeu o equilíbrio. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que eu nunca esquecerei. Uma mistura de intimidade, promessas e segredos que não pertenciam a dois amigos, e sim a um casal escondido na sombra da traição. Respirei fundo, minha mente tentando negar o óbvio. Fechei o celular e permaneci em silêncio, olhando o reflexo no espelho, me perguntando em que momento a confiança se transformará em motivo de vergonha. Durante todo aquele dia, observei os dois. A forma como ela desviava o olhar, como ele evitava estar muito perto quando eu chegava. Algo dentro de mim começou a se partir. Pensei em confrontá-los de imediato, mas havia uma parte racional, quase fria, que pediu calma. Precisava entender a fundo como aquilo tinha começado, até onde tinha ido. Quis ouvir, ver, sentir cada detalhe antes de destruir tudo. E então marquei o encontro do contrato. Era o cenário perfeito, ele estaria desprevenido, acreditando que nada havia mudado entre nós. Quando ele chegou, trouxe uma garrafa de vinho, sorrindo como quem carrega boas notícias. O barulho da rolha soou como uma lembrança da leveza que costumava existir entre nós. Conversamos sobre o trabalho, sobre os velhos tempos, até que o assunto caiu em relacionamentos, como quem não quer nada. Ele falou da própria solidão, da sorte que eu tinha de ter uma esposa tão dedicada. Cada palavra era um golpe disfarçado de elogio. A voz dele tremia levemente, e naquele tremor percebi a culpa que tentava se esconder atrás das risadas. O relógio marcava quase 6 da tarde quando pedi que ele assinasse o documento. Ele segurou a caneta e, antes de escrever o nome, fez uma piada sobre confiança, como se aquele fosse o nosso valor mais sólido. Riu alto, sincero, completamente alheio ao fato de que, para mim, cada segundo daquele riso era uma lâmina girando dentro do peito. O som ecoou pela sala vazia e, por um breve instante, o tempo pareceu parar. O papel tremia sob a sua mão, e eu observei cada traço surgindo, cada curva de letra que selava não só um acordo comercial, mas o fim de uma história de irmandade. Assisti em silêncio até ele terminar. Quando levantou o olhar, encontrou o meu. Havia algo diferente naquela troca, uma tensão que ele não compreendeu de imediato. Enviei-lhe um sorriso leve, o mesmo que ele tantas vezes interpretou como cumplicidade, mas que naquele momento era apenas controle. Pousei a palma sobre o papel e disse, agora está oficial. Ele brincou, perguntou se eu iria me emocionar com uma simples assinatura. Apenas balancei a cabeça. Parecia tudo normal, mas dentro de mim as lembranças começavam a invadir como uma enxurrada. Recordei o dia em que ele conheceu minha esposa. Um churrasco na nossa casa, risadas, olhares inocentes, ou que eu acreditava serem inocentes. Desde então, eles construíram uma conexão que cresceu sorrateira, disfarçada de amizade. Quantas vezes ele não saiu mais cedo dos encontros dizendo estar cansado, para depois encontrar-se com ela? Quantas mensagens apagadas, quantas desculpas sobre compromissos de trabalho que agora eu via com clareza. Naquele instante, compreendi que o amor e a confiança eram frágeis como vidro, quando se racham, nunca voltam a ser os mesmos. Ele se recostou na cadeira, ainda rindo. O contraste entre a despreocupação dele e o peso que eu carregava era quase teatral. Então perguntei, de modo frio, se ele achava que a confiança era algo fácil de manter. Ele respondeu sem hesitar, dizendo que, entre amigos verdadeiros, nada poderia abalar. Aquela resposta soou como ironia do destino. A raiva subiu como fogo, queimando a garganta, mas permaneci imóvel, porque sabia que a hora certa de revelar a verdade ainda estava por vir. Respirei fundo, segurei o olhar e deixei o silêncio se prolongar, até que o desconforto o fizesse se mover. Do lado de fora, o sol começava a se esconder. As sombras invadiram o escritório, tornando o ambiente mais pesado. Ele percebeu a mudança no meu semblante e perguntou se estava tudo bem.
Respondi que sim, que era apenas cansaço, mas por dentro, um turbilhão de vozes gritava para que eu dissesse tudo. A imagem da mensagem no celular voltou à mente, palavra por palavra, como uma tatuagem que eu não queria, mas não podia apagar. Senti a respiração acelerar. Pela primeira vez, percebi o quanto o silêncio pode doer mais do que qualquer palavra. Depois daquela tarde, fiquei alguns minutos parado, sozinho na sala, olhando para o papel assinado. O nome dele ainda fresco na tinta parecia zombar de mim, como se soubesse de tudo que estava prestes a desmoronar. O barulho do vento batendo nas janelas misturava-se ao som dos meus próprios pensamentos. Não consegui evitar lembrar da época em que confiava nele de olhos fechados, quando dividir segredos era sinônimo de amizade verdadeira. Agora, cada lembrança se distorcia, cada gesto passado ganhava um novo significado. Era como assistir a um filme que você achava conhecer, mas de repente percebe que a história era outro tempo inteiro. Cheguei em casa com a mente pesada. A casa estava silenciosa, o tipo de silêncio que grita. Ela veio me cumprimentar, com aquele olhar doce que sempre me desmontava, mas por trás havia algo diferente. O instinto que me guiava era mais forte do que qualquer razão. Respondi friamente e disse que precisava tomar um banho antes do jantar. Dentro do chuveiro, deixei a água cair sobre mim como se tentasse apagar a lembrança do que ele era. Quanto mais pensava, mais tudo fazia sentido, as mensagens apagadas, as desculpas de noites de trabalho e os finais de semana em que ele viajava a negócios. Era como juntar as peças de um quebra-cabeça que eu nunca quis montar. Durante o jantar, observei cada movimento dela, o modo como segurava o copo, o desvio rápido de olhar quando perguntei como tinha sido o dia. Parecia tudo normal, mas havia uma tensão no ar, uma respiração presa entre nós. Ela perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, tentando esconder o turbilhão que me consumia. Naquele instante, percebi como o amor pode se tornar um jogo de máscaras, onde cada sorriso se torna uma proteção contra a verdade. Nos dias seguintes, passei a observar mais. Não era espionagem, era sobrevivência. Notei padrões. As mensagens apagadas sempre apareciam nos mesmos horários, logo após o expediente. Fotografias antigas dela com ele começaram a ganhar novos tons na minha mente, risadas, olhares, gestos sutis. Tudo reinterpretado sob a luz cruel da desconfiança. À noite, revisitei mentalmente cada momento, cada frase aparentemente inofensiva que agora doía como uma ferida aberta. Uma semana depois, minha decisão estava tomada. Não queria vingança, queria clareza. Precisava entender até onde o engano tinha ido. Marquei um jantar em casa e pedi para ela convidá-lo, um pretexto simples, celebrar o contrato que ele assinará. Ela aceitou sem hesitar, talvez acreditando que eu nada sabia. Passei o dia inteiro ensaiando o que diria, o tom, o olhar, as pausas. Um confronto não se improvisa, principalmente quando a dor é profunda demais para caber nas palavras. Ele chegou pontualmente às 8, com uma garrafa de vinho nas mãos, o mesmo gesto da última vez. Parecia uma repetição cruel do enredo. Cumprimentou-me com naturalidade, abraçou minha esposa, e durante aquele toque fugaz percebi a intimidade escondida em gestos que antes me pareciam simples educação. O jantar começou tranquilo, conversas banais, risadas forçadas. Eu observava tudo com calma cirúrgica, esperando o momento certo. Entre uma taça e outra, ele fez um comentário brincando sobre segredos entre casais. Foi como um estalo. Olhei diretamente para minha esposa, e ela desviou o olhar. O ar se tornou pesado. Senti o coração bater forte, mas mantive a voz firme. Perguntei se eles realmente acreditavam que segredos são necessários em um relacionamento. Ela tentou rir, dizendo que eu estava muito sério naquela noite. Ele concordou, tentando aliviar o clima. Mas o silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer palavra. Foi então que peguei o celular e coloquei sobre a mesa. Disse calmamente que havia lido algo há alguns dias, algo que me tirara o sono. Ela empalideceu na hora. Ele tentou fingir naturalidade, mas o olhar o traiu. Parecia ter esquecido como respirar. Entre os dois, o medo tomou forma. Não precisei dizer o que era. Bastou o tom da minha voz, o peso da pausa, para que eles entendessem que eu sabia o que estava escondido. Ela tentou negar, claro. Disse que eu devia estar confundindo as coisas, que a mensagem não significava nada. Ele, por sua vez, tentou se justificar, dizendo que era um mal-entendido, que nada de físico havia acontecido. Era curioso ver como duas pessoas que juravam me amar reagiam exatamente igual, mentindo. Cada palavra deles era uma tentativa desesperada de apagar o que já estava gravado em mim. Levantei-me sem pressa.
Fui até a prateleira, respirei fundo e voltei com a garrafa de vinho que ele havia trazido. Enchi 3 taças, olhei os dois e brindei. A verdade, que sempre aparece, cedo ou tarde. Nenhum dos dois respondeu. O som dos cristais batendo ecoou como uma sentença. Senti o nó na garganta, mas não deixei que quebrasse o controle. Disse apenas uma frase simples: agora sei quem é quem. O jantar terminou cedo. Ele saiu calado, sem se despedir direito, com os olhos marejados. Ela ficou imóvel, olhando para o vazio. Quando a porta se fechou, o silêncio se instalou novamente, denso e sufocante. Sentei-me e olhei para o lugar onde ele estivera minutos antes. Era como olhar para as ruínas de algo que um dia chamei de amizade. Ela tentou falar, mas levantei a mão pedindo silêncio. Não havia mais nada a dizer. Apenas um abismo entre nós dois. Fui até o quarto e sentei na beira da cama. Lembrei de tudo que havíamos construído juntos, viagens, sonhos, promessas. Agora, cada lembrança parecia contaminada, como se o passado tivesse perdido o direito de ser feliz. Lá fora, ouvi o barulho distante de um carro partindo. Imaginei que fosse ele, desaparecendo da minha vida pela última vez. Mas a dor não desapareceu com ele, ficou ali, presa dentro de mim, pulsando como uma ferida aberta. Foi nesse instante que percebi que a maior traição não estava no ato em si, mas no silêncio que permitiu que ela se criasse. Na manhã seguinte, acordei com o sol atravessando as cortinas, mas nada parecia brilhar de verdade. O quarto ainda tinha o cheiro do vinho da noite anterior e o peso de um silêncio que machucava. Ela dormia ao meu lado, como se nada tivesse acontecido. Por um segundo, pensei em levantar, ir embora e nunca mais olhar para trás. Mas havia algo dentro de mim que ainda precisava de explicação, talvez até de um último pedaço de verdade para encerrar a ferida. Fiquei ali, encarando o teto, tentando entender quando o amor começou a cruzar a linha do engano. Levantei-me devagar e fui até a cozinha. Fiz café. O som do filtro gotejando era o único sinal de vida naquela casa. Quando ela apareceu, tentamos agir como se fosse um dia comum. Ela sorriu com esforço e perguntou se eu queria conversar. Eu disse que não, que precisava de tempo. Era uma resposta curta, mas carregava tudo o que eu sentia. Nenhuma palavra seria suficiente para reconstruir o que o silêncio destruiu. Os dias que se seguiram foram arrastados. Ela tentou se aproximar, explicar, justificar. Eu ouvia, mas não acreditava em nada. Palavras perderam o valor. Eu só vi imagens na minha mente, os dois juntos, os toques disfarçados, as mensagens que escondiam o peso da traição. Às vezes me pegava observando nossas fotos antigas, tentando encontrar ali o momento exato em que deixamos de ser nós. Mas não havia sinal visível, apenas uma sequência de sorrisos falsos que agora doíam como facas. Tudo ao meu redor parecia impregnado de lembranças. O sofá em que ela dizia me esperar, o perfume no travesseiro, as músicas que ela gostava. Cada canto da casa se tornará testemunha de alguma mentira. Comecei a sair mais, dirigir sem rumo, apenas para sentir o ar batendo no rosto. A cidade seguiu o ritmo de sempre, mas dentro de mim tudo estava parado. Foi em uma dessas voltas sem destino que algo em mim mudou. Parei o carro num parque que costumávamos visitar e fiquei observando famílias, casais, pessoas que ainda acreditavam. Vi um homem brincando com o filho e percebi como os vínculos, quando verdadeiros, são simples. A confiança está nos gestos pequenos, o toque de mão, o olhar tranquilo. E percebi que a confiança, uma vez quebrada, vira uma prisão. Voltar é quase impossível. Decidi conversar com ele. Não para brigar, mas para encarar aquilo de frente. Liguei e pedi que nos encontrássemos em um café discreto. Ele demorou alguns segundos para aceitar, mas topou. Quando cheguei, já estava lá, sentado de cabeça baixa, com as mãos entrelaçadas. Parecia menor do que eu lembrava. Sentei-me em frente a ele. Nenhum de nós sabia como começar. O silêncio se instalou entre as xícaras e os olhares desconfortáveis. Por fim, ele falou. Disse que tudo tinha começado sem intenção, que não queria me magoar, que simplesmente aconteceu. Explicações banais como se a traição fosse um tropeço e não uma decisão. Eu ouvi calado. Cada palavra sua soava como tentativa de se livrar da culpa, e não como um pedido sincero de perdão. Quando terminou, perguntei apenas uma coisa. Você teria me contado se eu não tivesse descoberto? Ele abaixou a cabeça. Não respondeu. E naquela ausência de resposta, encontrei tudo o que precisava saber. Levantei-me e disse que a amizade não sobrevive à covardia, que ele poderia me pedir desculpas 1000 vezes, mas nada apagaria o fato de ter rido na minha frente enquanto me traía pelas costas.
Ele tentou se justificar novamente, mas eu já estava indo embora. Atrás de mim, ouvi sua voz falhar, um pedido de perdão abafado. Não olhei para trás. Às vezes, olhar é o que mantém a ferida aberta. Voltei para casa e encontrei minha esposa na sala, segurando uma mala. Disse que também queria conversar, que precisava dizer a verdade inteira. Sentei no sofá e ouvi. Ela contou como tudo começou, as carências, as confusões, os erros. Chorava enquanto falava, talvez arrependida, talvez apenas assustada com a ideia de perder tudo. Houve um momento em que senti pena, porque a dor dela parecia genuína. Mas pena não é amor, e arrependimento não apaga o passado. Quando terminou de falar, o silêncio voltou a pesar como antes. Ela perguntou se eu podia perdoá-la. Fiquei alguns segundos sem respirar. A palavra perdão sempre soou bonita, mas naquele contexto tinha gosto amargo. Respondi que não sabia, que talvez o tempo dissesse. Ela chorou mais, se aproximou, tentou me tocar, mas me afastei. Era como tentar reviver algo que já estava morto. Naquela noite, dormi em outro quarto. O som do choro dela se misturava ao vento do lado de fora. Encarei o teto escuro e percebi como a solidão pode ser mais suportável do que a mentira. A dor ainda doía, mas era uma dor limpa, sem engano. Era o começo de um novo tipo de silêncio, mais honesto do que qualquer palavra dita antes. Ao amanhecer, decidi que era hora de dar um passo adiante. Não sabia qual seria o futuro, mas tinha certeza de que não podia continuar vivendo entre ruínas. Arrumei algumas roupas, deixei um bilhete sobre a mesa dizendo apenas, preciso me encontrar. Fechei a porta devagar, sentindo o peso da despedida. O corredor parecia mais longo do que nunca, cada passo um eco das lembranças que eu deixava para trás. Enquanto descia as escadas, pensei em tudo que tinha vivido. A amizade, o amor, a confiança. Coisas que pareciam eternas e agora cabiam em uma mala invisível de memórias quebradas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti algo próximo da paz, não a paz de quem esquece, mas a de quem aceita que certas verdades não têm volta, apenas transformam. Fiquei alguns dias distante, tentando reorganizar meus pensamentos. Aluguei um pequeno apartamento próximo ao centro. Era simples, com paredes brancas demais e silêncio em excesso. No início estranhei a solidão, mas logo percebi que aquele vazio me fazia bem. Era como se, finalmente, eu pudesse respirar sem medo de tropeçar na dor. Todas as manhãs eu acordava sem mensagens, sem promessas, sem a obrigação de fingir que tudo estava bem. Apenas o som do vento entrando pela janela e o café esquentando na chaleira. Aos poucos, fui reaprendendo a estar comigo mesmo. O trabalho ajudava a manter a mente ocupada. Ainda assim, às vezes, durante uma reunião, o nome dele surgia na cabeça. Era inevitável. Amizades longas não se apagam com uma única lembrança amarga. Mas cada vez que pensava no riso dele assinando o contrato, sentia um arrepio frio percorrer o corpo. Aquela imagem se tornará a linha divisória entre o antes e o depois. Não havia mais retorno. Num sábado chuvoso, recebi uma mensagem inesperada. Era dele. Dizia apenas, podemos conversar? Preciso acertar o que ficou pendente. Demorei longos minutos antes de responder. Por fim, aceitei. Não porque ainda havia algo a ser dito, mas porque eu queria encerrar aquele capítulo, de uma vez por todas. Marcamos o encontro em um parque vazio, o mesmo onde costumávamos correr nos fins de tarde. Quando cheguei, ele já estava lá. Tinha o olhar cansado, as olheiras profundas, o corpo curvado. Parecia envelhecido, como se o peso da culpa o tivesse comprimido por dentro. Por um instante, senti compaixão, mas só por um instante. Nos cumprimentamos friamente, e o vento frio da garoa fazia com que cada palavra demorasse a sair. Ele tentou começar com justificativas, mas eu interrompi. Disse que não estava ali para entender o erro, e sim para enterrá-lo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele tirou algo do bolso, um envelope amassado. Estendeu para mim e disse que era uma carta que nunca teve coragem de entregar. Abri, sem pressa. Eram palavras de arrependimento, mas também de covardia. Ele dizia que tinha consciência do que destruiu, que perder minha amizade era a punição mais dura que poderia imaginar. Em certo trecho, afirmou que não buscava perdão, apenas paz. A sinceridade daquele papel manchado de chuva me atingiu de uma forma estranha. Não respondi nada. Deixei o envelope cair no banco. Olhei o horizonte cinza e disse apenas que torcia para que ele encontrasse a paz que procurava, mas longe de mim. Ele assentiu, os olhos marejados. Levantou-se, e antes de ir embora,
Disse que eu sempre seria o melhor amigo que ele já teve, mesmo que eu não acreditasse mais nisso. Vi-o caminhar pela trilha molhada até desaparecer entre as árvores. Quando o perdi de vista, senti um alívio silencioso, como se o ar estivesse mais leve. Voltei para casa e passei a noite lendo antigas mensagens nossas. Risadas, conselhos, promessas de que seríamos velhos juntos, zombando do tempo e das responsabilidades. Sorri amargo. O tempo, de fato, havia chegado, mas trouxe consigo verdades que eu jamais teria pedido. Deixei o celular sobre a mesa e encarei o teto. Pela primeira vez, aceitei que o perdão não precisa vir acompanhado da reconciliação. Às vezes, perdoar é apenas deixar de carregar o peso dos outros. Nos dias seguintes, comecei a escrever pequenas anotações, fragmentos de pensamentos, tudo o que não tinha conseguido dizer. Sem perceber, transformei dor em narrativa. Talvez fosse minha forma de sobreviver à lembrança. Escrevi sobre confiança, amizade, amor e sobre como o ser humano é capaz de ferir justamente quem mais ama. À medida que as palavras ganhavam forma, fui sentindo a alma se aquietar. Era como costurar, com paciência, os pedaços espalhados de mim mesmo. Certa noite, ela me ligou. A voz soava cansada, diferente. Disse que estava morando temporariamente com uma amiga, tentando recomeçar. Falou sobre arrependimento, saudade sobre a culpa de ter destruído algo bonito. Eu ouvi em silêncio, sem interromper. No fim, agradeci pela ligação. Não por querer reatar, mas por finalmente perceber que o sofrimento dela também era real. Às vezes, entender isso é o primeiro passo para se libertar. Depois da ligação, olhei pela janela e vi as luzes da cidade refletindo na chuva que escorria pelo vidro. Lembrei de como tudo começou e senti um tipo de paz que não esperava. A vida é feita de ciclos, e talvez aquele fosse o fim de um. As lembranças boas não desapareceram, apenas deixaram de me ferir. Entendi que os laços humanos são frágeis, mas também que a dor ensina o valor da verdade. Passei a acordar mais leve. Comecei a correr todas as manhãs no mesmo parque onde me encontrei com ele. Cada passo parecia um símbolo de superação. Havia algo libertador em sentir o corpo cansar por um motivo novo, e não pela dor. O vento batendo no rosto trazia a lembrança do passado, mas também a sensação de que ele ficava cada vez mais distante. Em uma dessas corridas, cruzei com ele ao longe. Nos olhamos brevemente, apenas isso. Não houve palavras, nem necessidade. Às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer discurso. Cada um seguiu seu caminho em direções opostas. E foi nesse instante simples que percebi, a história estava realmente encerrada. O tempo passou como uma brisa que vai soprando devagar, levando o peso das lembranças sem que a gente perceba. Os dias deixaram de ser contados pela dor e começaram a ter outro ritmo, mais calmo, mais simples. Não posso dizer que esqueci, porque algumas dores não desaparecem. Elas apenas se acomodam em um canto do peito, como lembranças que deixam de gritar. Agora, quando penso em tudo o que aconteceu, já não sinto raiva, nem tristeza. Apenas um vazio sereno, o tipo de silêncio que ensina. Voltei a trabalhar com mais dedicação. Descobri novos projetos, novos contatos, novas pessoas. O trabalho voltou a ser meu refúgio e também minha ponte de recomeço. E com o tempo, percebi que não era o único a tentar se reconstruir. Ouvi falar que ele havia se mudado para outra cidade, longe da nossa antiga rotina. Diziam que abriu uma pequena empresa e vivia em paz. Quanto a ela, soube que encontrou outro caminho também, distante daquele que vivemos juntos. Saber disso me trouxe uma estranha sensação de alívio. Era como ver um capítulo antigo sendo guardado com cuidado dentro de um livro que já foi lido muitas vezes. Certa tarde, enquanto caminhava sozinho à beira do lago, relembrei o momento exato da assinatura do contrato, aquele instante que marcou a virada de tudo. Lembrei do som da caneta, do riso dele, do olhar dela. Mas agora, olhando o reflexo da água, entendi que cada dor tem um propósito. Às vezes é preciso perder para compreender o valor do que se é. E talvez o erro deles tenha me ensinado mais sobre mim do que qualquer vitória teria feito. A confiança que eu perdi nos outros, acabei encontrando em mim mesmo. Não demorou para que a vida me apresentasse novas possibilidades. Conheci pessoas diferentes, algumas com histórias parecidas com a minha. Aprendi a ouvir sem julgar e, pela primeira vez, entendi o poder da empatia. A dor compartilhada cria pontes invisíveis entre desconhecidos. Percebi que falar sobre o que vivi não me diminuía. Pelo contrário, me libertava. E foi por isso que decidi transformar tudo em uma narrativa, não para reviver o passado, mas para dar sentido a ele.
Escrever se tornou uma forma de cura, uma maneira de transformar cicatriz em aprendizado. Nas noites de silêncio, ainda ecoa aquela frase que ele disse rindo: entre amigos verdadeiros, nada pode abalar. Hoje, essa frase não me provoca mais raiva. Apenas soa como uma lembrança distante, como uma mentira que já não dói. Porque entendi que a amizade verdadeira não é feita de juras, mas de atitudes que resistem ao tempo e à tentação. E quando uma delas cai, não é o fim da esperança, mas apenas o começo da sabedoria. Algumas vezes, penso no que teria acontecido se eu nunca tivesse descoberto. Talvez eu ainda vivesse dentro de uma ilusão confortável, acreditando que tudo estava bem. Mas viver assim teria sido morrer aos poucos. A verdade, por mais cruel que seja, sempre liberta. Ela pode destruir no início, mas reconstrói depois. A mentira só adia o inevitável. E foi por isso que, no fundo, aprendi a agradecer por aquele dia, por aquela assinatura, por aquele riso inocente que revelou o contrário. Hoje, quando acordo e o sol atravessa a janela do meu novo lar, sinto gratidão. Não pela dor, mas pela superação. A vida não volta, mas a alma aprende a caminhar de novo. A cada dia que passa, percebo que perdoar foi o gesto mais importante que poderia ter feito, não para eles, mas para mim. Porque o perdão é a ponte que nos leva de volta à paz. De vez em quando, cruzo com rostos que me lembram o dele ou dela. Um perfume no ar, um tom de voz parecido, um filme que retrata traição e redenção. Nessas horas, sorrio com leveza. Já não é uma ferida aberta. É apenas uma linha do meu passado que não define mais o presente. A vida, afinal, nunca é feita de finais. É feita de recomeços. E se há algo que ficou dessa história, é que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, quando menos esperamos, quando achamos que o mundo está em silêncio. E quando ela chega, traz consigo uma clareza capaz de transformar tudo. Porque, no fim, é ela que nos liberta do medo, da mentira e de nós mesmos. E foi essa verdade, dolorosa e necessária, que me ensinou que até mesmo o fim pode ser o começo de algo melhor.